Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né? É isso que eu desejo a todos neste momento difícil que nós estamos enfrentando, tá? Estou aqui, né? Sou o professor Felipe e venho dar início aqui a mais uma aula, uma videoaula de sociologia, tá? E como nós estamos falando de direitos, deveres e democracia, né? Se você acompanhar aí o canal, né? As videoaulas anteriores nós falamos sobre esses assuntos. Nós vamos falar hoje, né, sobre as constituições brasileiras, como vocês estão vendo aqui na tela, já com o primeiro slide, tá? Que eu estou disponibilizando aí para vocês. Vejam, nós vamos fazer um histórico aqui das constituições brasileiras, né? Vamos entender, né, como que foram feitas, produzidas, em que ano, né, foram promulgadas essas constituições, né? Porque o Brasil não teve uma só, não tem uma só constituição, né? Não teve, né? Teve algumas, né? E nós vamos conhecer, né, já que nós estamos falando de direitos, democracia, né, nós vamos entender um pouco aqui as nossas constituições, tá bom? É muito importante nós conhecermos, né, as cartas magnas, as constituições que regem o nosso país, né? Vamos para o segundo slide aqui, ó, o próximo slide. Vamos lá. Primeira Constituição, tá? Ela foi feita em 1824, né? Na época do Brasil Império ainda, né? Quando, logo após, né, a proclamação da independência, né? Quando Dom Pedro, né, José Bonifácio e a princesa Leopoldina proclamaram, né, juntamente lá a independência do país em 1822, né, do Brasil, e em 1824, né, promulgada, né, a nossa primeira Constituição, né, como país, como União, né, como nação, né, independente de Portugal, tá? Vamos lá, vamos acompanhar aqui no slide comigo. Monarquia constitucional, essas são as características, tá? Da Constituição e do contexto em qual ela estava inserida, tá? Então, primeiro, monarquia constitucional com 4 poderes, né? Então, no tempo em que a Constituição foi criada, a primeira Constituição, o sistema era uma monarquia constitucional, tá? Onde Dom Pedro I era o monarca e com 4 poderes ali, né, regendo a monarquia: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, tá? 2, possuía ali alguns cargos vitalícios, né, a política, né, daquela época. Então, o governo da época tinha cargos vitalícios, tá? 3, a outra característica daquele período, né? O voto censitário, com base nas posses, né? Então o voto não era universal, o sufrágio não era universal, né, naquela época. O voto era de acordo com as suas posses, de acordo com o seu capital, né, de acordo com o seu dinheiro, né? Tinha um certo teto lá que você tinha que ganhar para poder votar, né? Que você tinha que ter para poder votar. Então olha isso. Que interessante, né? Como que era o Brasil nessa época de Dom Pedro I, em 1824, quando foi feita a primeira Constituição, né? E também, 4, nós temos aqui a característica do Estado confessional, tá bom? Vamos para o próximo slide. Slide 3. A segunda Constituição, né? Foi feita em 1891, tá? Já tinha uma dinâmica diferente de governo nessa época, né? O que era antes uma monarquia, né, com o império dos Pedros, né, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, né, agora se torna uma república, né,
com o federalismo, né, e o presidencialismo, né? Agora, ao invés de províncias, são estados, né, unidos a uma federação, e o imperador não existe mais, né? O cargo de imperador não existe mais no Brasil, né? Agora quem comanda, né, o chefe maior da nação é o presidente, né? E vocês podem ver aqui, né, o primeiro presidente aqui do Brasil, né, o Marechal Deodoro, né, aqui na nossa imagem do slide, né? Então vamos lá, em 1891 foi promulgada a segunda Constituição, né? O Brasil vivia essa fase de transição de império para república, né? A república foi instaurada em 1889, vamos nos lembrar, né? 1889, 1891 promulga-se a Constituição, né? Para dar seguimento ao governo da república. Outra característica dessa época é os três poderes, né? Não mais, lembra que antes era quatro, né, no Império, que tinha um poder moderador, né, também. Agora não, agora são só três poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Outra característica, voto universal, né? Os analfabetos eles são excluídos, né? Então o voto era universal, porém, né, os analfabetos eram excluídos aí, né? Então não era uma coisa totalmente abrangente, né? Apesar da República ter pregado, né, a campanha de sufrágio universal, de voto universal, todos poderiam votar, né? Os analfabetos, por exemplo, e as mulheres também, lembrando-se disso, ficavam de fora das eleições, elas não votavam ainda, né? E então, né, por isso que está universal aí, entre aspas, né? Apesar de não ser só mais uma pequena parcela da população que votava, né, que tinha acesso a um capital maior, né, uma renda maior, né, não quer dizer que o sistema de voto fosse universal a partir de agora, né, porque os analfabetos e as mulheres ainda ficavam de fora, né, como eu disse. Outra coisa, né, outra característica dessa época em que foi feita a Constituição, né, a segunda Constituição, que vocês podem ver um exemplo dela aqui no slide também, né, na imagem abaixo. O Estado era laico, né? Houve a separação entre igreja, né, e Estado, porque antes a igreja e o Estado governavam juntos, né, os poderes eram unidos, né? A partir da República, da Primeira República, isso não acontece mais. A igreja é separada do Estado. E o Estado, o governo do país, se torna laico, tá? Sem influência de religião nas decisões políticas, né? Pelo menos diretamente, tá bom? Então, vocês conheceram aqui a segunda Constituição de 1891. Vamos para o próximo slide. Vamos conhecer a terceira Constituição, tá? Que foi em 1934. Ela foi promulgada. Uma época já diferente, né, da Primeira República, né? Percebam que a história ela vai mudando os períodos, né? Nós começamos lá na primeira Constituição, né, que era o governo de Dom Pedro I, uma monarquia, né, pós-independência, né? Depois tivemos a segunda Constituição na virada, né, na troca de sistema de governo da monarquia para a república, né, com a proclamação da República em 1889 e logo em seguida, em 1891, proclama-se a segunda Constituição, né, promulga-se, né, a segunda Constituição, perdão, né? E aí em 34, né, nós temos um outro tipo de contexto histórico, né? Nós temos o governo Vargas, né? Nós estamos ali vivendo o início de uma ditadura, né? Depois da Revolução de 30, né? Quando Vargas assume o poder, né? Ele vai instaurando uma espécie de ditadura, né? Porque ele passa vários anos no poder, né? Ele passa 15 anos no poder. Em 34, né? No começo do governo dele, promulga-se uma nova Constituição, né? A terceira Constituição brasileira. O período é caracterizado por uma reforma eleitoral, né, que vocês podem acompanhar aqui no slide, com inclusão de mulheres e voto secreto. Então aí as mulheres já começam a votar, né, o voto feminino já entra em pauta, né,
e as mulheres começam a votar e o voto torna-se secreto, né, impedindo que houvesse aquela prática também do voto de cabresto, né, porque aí o coronel não podia ficar fiscalizando, né, se os seus empregados, os seus influenciados iam votar no seu candidato, né, porque o voto era secreto, então ninguém mais ia falar, não precisava mais falar, né, em quem você iria votar, né. 2, aqui acompanhe no slide, surgimento das leis trabalhistas, né? O período também é marcado pelo surgimento das leis trabalhistas mais desenvolvidas, né, da era Vargas, né? Férias, né, por exemplo, o trabalhador tem direito a férias, né? Início ali de um projeto de CLT, né, carteira de trabalho, salário mínimo, enfim, várias coisas que vão surgindo no período Vargas, tá? Isso é marcante ali nesse período histórico, tá? E também o período é caracterizado pelo Estado laico, tá? No item 3 aqui do slide, como vocês podem acompanhar. Vocês têm um exemplo aqui da Constituição Federal Brasileira de 34, né? No slide vocês podem ver uma matéria de jornal, Jornal do Recife também, da época em que foi promulgada a Constituição, né? Vocês podem ver o Vargas aqui também, né? na promulgação da Constituição, né? E tudo isso vocês têm aí no slide, tá bom? Vamos para o próximo aqui, próximo slide. Vamos lá. 1937, a próxima Constituição, né? 1937 aconteceu uma coisa interessante, né? A era Vargas, ela modificou totalmente a questão ideológica, né? Lembra que eu falei que o Vargas já estava ensaiando uma ditadura, planejando ali uma ditadura, né, no início do governo, depois da Revolução de 30, quando ele assume o poder, né? Pois é, essa ditadura ela vem de fato em 37, com o Estado Novo, né? Que foi uma série de leis, né, e modificações, né, no governo brasileiro, né, onde o Getúlio Vargas, né, instaura essa ditadura do Estado Novo, né, fecha Congresso também, né, corta as liberdades políticas, né, e, enfim, baixa a ditadura, né, repreende a população, as pessoas que são insatisfeitas com o governo, né, e praticamente bate em todo mundo ali, né? E aí passa, né? Fica no poder por um bom tempo, né? E o item 3 aqui é isso que acontece, né? Durante a ditadura, né? A abolição dos partidos políticos e liberdade da imprensa, né? Então tudo era fiscalizado, censurado, né? Na ditadura do Estado Novo, do Vargas, né? Vocês podem ver aqui no slide, né, o culto à personalidade dele, do ditador, né, fazendo desfiles, né, com o rosto dele bem grande, né, a militarização do governo também, né, vocês veem ele aqui de uniforme, né, com vários soldados, né, então foi um período bem triste e tenso para a nossa história, né, a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Vamos para o próximo slide. Tá? A nossa próxima Constituição, ela chega em 1946, depois da era Vargas, né? Quando o presidente, o general Eurico Gaspar Dutra, né, assume o poder, né? Logo depois que o Vargas é deposto, em 45. Em 46, o Gaspar Dutra vence a eleição, né, contra o brigadeiro Eduardo, né? E ele promulga a Constituição também, outra Constituição brasileira, né, em 1946. Lembrando que o país tinha acabado de sair de uma ditadura, né, da era Vargas, né. Vamos lá, acompanhem aqui no slide, né. Número 1, quais eram as características desse período e dessa Constituição, né. Essa Constituição ela dava autonomia maior para os estados, né, algo que não era muito até então, né? Ela ampliava essa autonomia dos estados, defendia mais a propriedade privada também, né? O direito à greve e à associação sindical, que foi muito explorado nessa época, né? Com os movimentos trabalhistas, né? E sociais iniciados na era Vargas e apoiados pela política de governo e dos outros aliados do Vargas também. E, perdão, gente, estou gravando em casa, né? Então, acontece isso, né? Os cachorros latem e o ambiente aqui de home office, né?
é bem interessante, né? A vida continua aqui em casa, né? Mas a gente tem que gravar, tem que fazer as coisas, preparar as aulas e isso é perfeitamente normal, tá? Mas obrigado aí pela compreensão. Então é isso, né? Além de o direito à greve e à associação sindical, né? Essa Constituição garantia também a liberdade de opinião e expressão. Então veja que o país ele avança, né? À medida que as constituições vão evoluindo, e o país também vai evoluindo, né? A liberdade vai se ampliando, os direitos trabalhistas, né? E vários outros direitos. Então, há uma evolução nas nossas constituições. Veja, né, nós saímos lá de Dom Pedro I com a nossa primeira Constituição em 1824, né, e já estamos aqui em 1946, né, num período pós-ditadura Vargas, era Vargas, né, um governo complexo do Vargas, onde houve várias coisas, né. Aqui a Constituição de 1946, no governo do Gaspar Dutra, tá bom? E aqui vocês podem ver, né, algumas matérias de jornal da época, né, falando sobre a promulgação da Constituição, da Carta Magna do país, né. Lembre-se, eu trago aqui matérias de jornal para vocês, jornais da época, fontes históricas, né, são nada mais que fontes históricas, né, para vocês verem como que era a reação das pessoas na época, da mídia, da imprensa, né, porque é importante, né, a gente estudar também o lugar social, né, onde as coisas estavam inseridas, né, o fato histórico, as pessoas, as personalidades, a Constituição que a gente está estudando, enfim, o objeto do nosso estudo, né, o lugar social, né, que nada mais é o lugar onde o objeto do estudo está inserido, né, que dialoga, que se comunica, né, diretamente com o objeto de estudo, né, influencia. Né, é muito importante a gente entender isso como um todo. Né. Então eu trago matérias de jornais aqui para vocês, fotos da época também, para vocês conhecerem mais, né, se ambientarem mais com o que eu estou dizendo, tá bom? Vamos para o próximo slide, tá? Depois da Constituição de 1946, nós tivemos aí uma ruptura, né, no nosso sistema, né? Através da emenda de 1961, né, mais de quase 20 anos ali, né, após a Constituição anterior, né, foi implantado o parlamentarismo. Olha só, né? A gente tinha o presidencialismo, né? Aí foi inventado o parlamentarismo, foi promulgado aqui, implantado, né, o parlamentarismo, né, através de uma emenda, em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, né, Jânio Quadros, mas em 1962, por meio de plebiscito, os brasileiros optam pela volta do presidencialismo. Então, olha só, o sistema nosso aqui de governo foi mudado, né, de presidencialismo para parlamentarismo em 61, quando o Jânio Quadros renuncia e o Jango fica na presidência, né, o João Goulart, né, e mais em 62 o sistema já volta a ser presidencialismo de novo, faz um plebiscito, uma eleição, né, popular, todo mundo vota que quer o presidencialismo novamente. E aí volta tudo nos conformes, tá? E aqui vocês podem acompanhar, né? O Brasil é parlamentarista, extra, né? As notícias, as matérias de jornal aqui, né? E depois, aqui embaixo, né? Vitória do não em todo o Brasil, né? Quando ocorreu o plebiscito. E o não, né, venceu, né? As pessoas não queriam o parlamentarismo, queriam o presidencialismo de volta, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui, ó, que tem nova Constituição de 1967. Em 1967, o Brasil vivia o período da ditadura militar, tá? E alguns estudiosos também chamam de ditadura civil-militar, né? Por causa do apoio, né, que os civis também dedicaram aos generais, né, aos militares que estavam no poder, né, influenciaram também o governo, né, criaram esferas de influência dentro do governo e também comandavam muita coisa e tomavam muitas decisões ali. Então, muitos estudiosos dizem também, né, historiadores, né, no caso, dizem, afirmam em suas pesquisas, né, que o conceito de ditadura militar já é antigo, né, e agora nós devemos falar, né, que o conceito de ditadura civil-militar, né, porque os civis também apoiaram o golpe e também participaram do governo militar nessa época, tá? Uma parte pequena da sociedade, uma elite, né, econômica e também a classe média, né, com
o apoio desenfreado aí ao golpe. Mas vamos lá, é o período de ditadura militar, né? Lembra lá que eu falei do Estado Novo, do Vargas? Então, outra vez, ditadura, só que agora é totalmente militar, né? Em relação aos chefes da nação, né? Porque os presidentes são generais, né? Então, não era um líder só igual o Vargas, né, na época, né? A ditadura é um período de 20 anos, né, onde 5 generais passaram pelo poder, né? E aqui, com diversos atos institucionais e complementares que limitavam direitos, né, e perseguições políticas. Isso caracterizava o período, né? Então aqui, em 67, né, é promulgada uma nova Constituição também, né, para os novos moldes que o Brasil está seguindo, né, de uma ditadura, né, comandada, né, por presidentes generais, presidentes militares, né, uma ditadura que cassou os direitos políticos, né, causou muita morte, muita tortura, né, e muita dor, né, para muitas pessoas aí que perderam seus familiares ou tiveram suas vidas interrompidas, atrapalhadas, enfim, castigadas pela ditadura de alguma forma, né? Inclusive até com tortura de crianças. Então foi um período bem vergonhoso aí para a nossa história, né? Onde teve a promulgação de outra Constituição, né? Onde nós tivemos inegavelmente um retrocesso, né? Lembra-se que eu falei para vocês, né? As nossas constituições foram avançando, né? Promovendo mais liberdade, mais direitos políticos, trabalhistas para nós, né? Aqui no período da ditadura militar ou civil-militar, as constituições elas retrocedem, né? Aí há um retrocesso político, né? Porque acabam-se os direitos políticos, sociais, né? Não é que acabam, né? Mas são diminuídos, perdão, né? São reduzidos, né? E alguns até são cortados, né? Vamos para o próximo slide aqui, ó. 1988, finalmente, né? A Constituição Cidadã, a nossa Constituição atual, tá? 1988, né, o Brasil faz a última Constituição, tá? Que é logo após a reabertura. Acabei de falar para vocês que de 1964 a 1985, né, um período de 20 anos, o Brasil viveu uma ditadura militar ou civil-militar, né, de acordo com a termologia lá que eu expliquei para vocês no slide anterior. E em 1975 isso acaba, né, esse período acaba. Faz-se uma reabertura política, né, os partidos políticos podem concorrer novamente às eleições, disputar, né, as pessoas voltam a ter mais direitos, né, e faz-se uma reforma eleitoral, né, e aí tem inclusão de analfabetos e voto facultativo para 16 e 17 anos, por exemplo, que é como a gente conhece hoje, o sistema como é hoje, né, mais voltado para a nossa realidade, né. Também na Constituição tem itens como combate ao racismo, né, que apoiam o combate ao racismo, né, parágrafos, né, que apoiam isso, né, terra com função social, né, ou seja, proibindo os grandes latifúndios, né, a terra tem que ter uma função social, não pode ter grandes latifúndios improdutivos, né, grandes terras que não produzem nada, né. 4, né, também teve a inclusão de mais direitos trabalhistas nessa Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Então, os direitos trabalhistas foram ampliados, né, e infelizmente hoje em dia, né, eles são diminuídos, né, nós vemos aí que alguns governos recentemente diminuíram os nossos direitos trabalhistas, né, e vocês veem como a história é fluida, né, às vezes nós avançamos, né, nós progredimos, evoluímos, e às vezes nós retrocedemos, né, nada é simplesmente linear, né, que é sempre linear, né, que segue um ponto, vai do ponto A ao Z, né, gradativamente, né, em ordem crescente. Não, às vezes a gente dá uns passos para trás, às vezes a gente dá uns passos mais para frente. Então, olhem só, né, inclusão de mais direitos trabalhistas, né, olha lá, que legal. E 5, garantia aos indígenas a posse de suas terras, né, uma coisa muito importante, né, que as terras dos indígenas foram expropriadas aqui, né, pelos portugueses, pelos europeus que chegaram às terras brasileiras, às terras nativas, né, então
é necessário que a gente garanta pedaços de terra a esses povos ancestrais, né, que estavam aqui antes de nós, né, de nós não, mas digo dos europeus colonizadores, né, a quem nós temos os nossos genes também, a nossa ancestralidade, tá bom? Então, olha só quantos avanços teve na Constituição de 88, a famosa Constituição Cidadã, né, que vocês podem ver aqui, né, o Ulisses Guimarães, né, o presidente da Constituinte, né, o famoso Ulisses Guimarães, que ajudou a criar a Constituição também, levantando ela, né, com muita felicidade, né, porque a democracia, a liberdade política, né, os direitos trabalhistas, os direitos sociais são ampliados nesse momento, né? São reivindicados dentro de uma Carta Magna, né? Dentro de uma Constituição, né? Que vai reger um país. Isso é muito importante, isso é muito legal, né, gente? E é a nossa Constituição, é a Constituição que nós usamos até hoje, tá? E aí tem emendas, né? As leis vão mudando, as coisas vão evoluindo também, aí eles vão adicionando emendas nas constituições, né? São novas leis, novas diretrizes que vão modificando a Constituição ao longo do tempo, né? Porque afinal é fluida, né? A vida é fluida, o tempo é fluido, as coisas vão evoluindo e retrocedendo, né? Como eu disse aí para vocês na história, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide para a gente terminar, fechar o pensamento. Olha que beleza, ó. Vamos refletir um pouco, refletir um pouquinho. Não faz mal para ninguém, tá? É bom a gente refletir, principalmente na aula de sociologia, né, gente? Eu acho que é essencial, inclusive, né? Vamos lá, acompanhem comigo aqui no slide. Imagine aqui que é o Naruto que está falando, hein? Direitos iguais para os outros não significam menos direitos para você, tá? São direitos e não uma torta. Olha que beleza, gente, que frase interessante que a gente tem aqui para analisar, né? Essa frase ela é atribuída a uma pessoa anônima, surgida em manifestações populares nos Estados Unidos recentemente, tá? Que a gente conseguiu reunir aqui na internet, tá? Então olha só que pensamento bacana, que reflexão interessante, né? Direitos iguais para os outros não significam menos direitos para você. São direitos e não uma torta, né? Ou seja, né, significa se você ampliar os direitos, der mais direitos para as pessoas, você não vai ficar sem, as outras pessoas não vão ficar sem, né? Os direitos só vão ser ampliados para todos, né? Não é igual uma torta que você vai tirando pedaço e a torta vai ficando cada vez menor. Pelo contrário, né? Quanto mais direitos nós damos a nós, as pessoas, aos seres humanos, né, juntamente com os deveres, né, cumprindo os deveres todos corretamente, né, nós vamos viver melhor, né, nós vamos ter uma sociedade melhor, mais agradável de viver, mais justa, né, onde todos possam seguir suas vidas de maneira digna, pelo menos, né, pelo menos isso. Né, então nós vamos ter uma sociedade mais agradável de viver. Então quanto mais direitos nós temos, mais direitos nós exigimos e brigamos, né, para ter, e depois nós temos que fazer a manutenção desses direitos, né? A gente não pode se esquecer disso, mas quanto mais a gente investe nesses direitos, né, melhor para a gente. Não é igual uma torta, gente. Não vai, quanto mais a gente vai ganhando, né, vai adquirindo, né, não vai diminuindo, né, igual uma torta, né, como a gente tira o pedaço. Pelo contrário, né, vai só ampliando o quê? A nossa qualidade de vida, né? A melhora, né? A agradabilidade da nossa sociedade, né? A nossa sociedade vai se tornando uma sociedade cada vez mais agradável, mais justa, mais digna de se viver, né? Então é isso, ó. Recadinho aqui para vocês, uma reflexão no final, tá bom? Então pensem nisso, né? As constituições, elas trazem direitos para nós, né? Elas trazem a garantia de que os nossos direitos vão ser respeitados, né? São leis que garantem os nossos direitos, né? E quanto mais a gente investir nessa parte, mais a gente exigir os nossos direitos, né? Que estão em Constituição, inclusive, né? E ampliar cada vez mais isso para a melhora da nossa vida, da nossa sociedade, é melhor, tá? Vamos construir uma sociedade mais agradável para a gente viver, né? Dar direito ao outro também não tira o seu direito, tá? Pelo contrário, dá direito ao outro viver melhor e, consequentemente, sua vida vai ficar melhor também, porque vocês moram em sociedade, nós moramos em sociedade, todos juntos, né? Então é isso, gente.
uma boa reflexão aqui para nós, né? Vamos aqui para o próximo slide. E é isso, finalizo aqui com vocês a videoaula, tá? Obrigado, se cuidem, tá? Fiquem em casa, por favor, fiquem em casa, mas se tiver que sair, tiver necessidade, use a máscara, siga os protocolos sanitários, tá bom? Se cuidem muito. Um abraço, bons estudos.